Olá, aqui é a professora Bruna, professora de Ciências Naturais, e hoje nós continuaremos falando sobre ecossistemas, mas nós vamos dar enfoque a dois conceitos muito importantes: o de equilíbrio ecológico e desequilíbrio ecológico. Se você quiser fixar melhor este conteúdo, você pode fazer anotações no seu caderno, lembrando que você pode assistir esse vídeo quantas vezes você quiser e pausá-lo na hora que você achar necessário para fazer as suas anotações. Na nossa última aula, nós falamos sobre o que é um ecossistema, lembrando que ele é formado por fatores bióticos, que são os seres vivos do ambiente, e por fatores abióticos, que são os elementos não vivos daquele ambiente. Lembrando que esses fatores, eles se relacionam e dependem um do outro. Quais são os fatores bióticos presentes no ambiente da imagem que está apresentada para vocês? E aí? Vamos lá! Espero que vocês tenham observado que nós temos árvores ao fundo. Nós também temos o lobo-guará, que é o animal símbolo do Cerrado brasileiro, que é um conjunto de ecossistemas aqui da região centro-oeste onde nós vivemos. Lembrando que esse animal também está presente agora na nota de R$ 200, apesar de alguns preferirem o vira-lata caramelo. E também tem uma grama alta, que é característica também do nosso cerrado. Lembrando que essas árvores e essas gramas, elas são plantas, ok? Elas são tipos de plantas. Elas não são coisas distintas aí de plantas, apesar de ter nomeado elas separadamente para, inclusive, dar este destaque. Além disso, existem os fatores abióticos, como o ar, por exemplo, que apesar de não vermos nessa imagem, a gente sabe que ele está presente, porque esse animal está respirando, por exemplo. Nós vemos a luz do sol, que está refletida aí sobre a nossa grama, e também temos a luz do sol, e também temos a temperatura do ambiente e o solo, que são fatores não vivos, mas que colaboram diretamente para que os seres vivos existam nesse ambiente. Antes de nós continuarmos o vídeo, anotem a palavra-chave de hoje, que é lobo-guará. Anotaram? Então, vamos continuar a nossa aula. Não errem, tá? Essa palavra-chave, lobo-guará. Vamos continuar, então. As relações dentro de um ecossistema, elas são muito variadas. Os fatores bióticos, por exemplo, eles se relacionam entre si. Um está relacionado ao outro. Vamos para um exemplo. A gente tem aqui uma lobeira, que é uma planta, e temos o lobo-guará. Ambas, tanto a lobeira quanto o lobo-guará, eles são espécies do cerrado e eles têm uma relação ecológica muito importante. O lobo, ele se alimenta dessa lobeira, do fruto dessa lobeira, e a semente da lobeira, depois de passar pelo sistema digestório do nosso lobo, ela sai nas fezes do lobo e está pronta aí para germinar no solo e crescer, se tornando uma nova árvore de lobeira em uma outra localidade. Assim, a lobeira, ela ajuda o lobo fornecendo alimento para esse animal e o lobo ajuda a lobeira dispersando as sementes dessa planta. Em um ecossistema, a gente também tem os fatores abióticos, que são aqueles que a gente já falou. Água, ar, solo, temperatura e por aí vai. E eles também se relacionam um com o outro. O fator abiótico também se relaciona com o fator abiótico. Vamos usar aqui o exemplo do ciclo da água, que é aí que se dá quando o sol ele aquece a água, essa água aumenta a sua temperatura e sobe em forma de vapor para camadas mais altas da atmosfera. Lembrando que a atmosfera é a camada de ar do planeta Terra.
Quando esse vapor de água sobe, ele vai se misturar ao ar, aumentando a umidade daquele ambiente ali, e esse vapor também vai se transformar em uma determinada camada da atmosfera em gotículas de água, que é o processo que a gente chama de condensação, em que a água passa da sua forma de vapor para a sua forma líquida, e essas gotículas de água elas se unem e formam as nossas nuvens. Essas nuvens elas ficam ali suspensas na atmosfera. As nuvens são água, ok? Elas são formadas de água. E quando essas nuvens ficam muito carregadas, muito pesadas, acontecem as precipitações, como a chuva, por exemplo. Então, essa água ela desce novamente para as camadas rochosas do nosso planeta. Ela vai se infiltrar no solo, ela vai voltar para os rios. Quando essa água se infiltra no solo, ela pode sair aqui formando as nossas nascentes e por aí vai. O que eu quero mostrar com esse exemplo? Que todos esses fatores, sol, água, ar, solo, estão relacionados e são fatores abióticos, ok? Então, tá tudo relacionadinho, tá tudo conectado. Continuando, agora a gente vai ver um exemplo prático de como os fatores bióticos e os abióticos eles se relacionam. Por quê? A gente viu que fator biótico se relaciona com fator biótico, ok, que foi o exemplo da lobeira e do lobo. A gente viu que fatores abióticos se relacionam com fatores abióticos, que foi o exemplo que a gente deu explicando o ciclo da água. Mas os fatores bióticos e abióticos também estão relacionados uns com os outros. No nosso exemplo, tá? Os elementos que estão em verde, eles são os fatores bióticos. No caso aqui, é a lobeira, que é aquela planta, e o lobo-guará, que é o animal. E os que estão em azul aqui, eles são os nossos fatores abióticos. O sol, as formações geológicas, como as rochas e o solo, a água disponível no ambiente e o nosso ar. Então, vamos lá. Começando pelo Sol, como ele se relaciona aí com os outros elementos? Ele vai fornecer energia para todos esses organismos, sejam eles vivos, sejam eles seres não vivos. Ele mantém, por exemplo, o lobo aquecido, ele evapora a água, como a gente viu no exemplo do ciclo da água, ele é responsável pela formação dos ventos, ele permite que a planta faça fotossíntese e se desenvolva. Agora o lobo, como a gente já disse anteriormente, ele se alimenta da lobeira e dispersa a semente da lobeira, beneficiando essa planta. Ele também vai beber a água e ele devolve essa água para o ambiente transpirando e essa água evapora. Ele respira o oxigênio que está no ar e devolve gás carbônico, alterando ali a composição do ar ao seu redor. Ele também vai andar sobre o solo e ajudar a adubar esse solo por meio das suas fezes. Vamos ver como a lobeira se relaciona com os outros elementos. Ela se relaciona diretamente com o ar, porque ela pega o gás carbônico do ar para fazer a fotossíntese e devolve o gás oxigênio. Ela também, assim como o lobo, respira e absorve o oxigênio e devolve o gás carbônico. Ela também vai absorver a água desse ambiente e devolver por meio da chamada evapotranspiração, onde ela libera o vapor de água, deixando o ambiente mais úmido. Ela também retira os nutrientes do solo por meio de suas raízes e devolve os nutrientes por meio das suas folhas que caem no chão e entram em decomposição. Já a água, ela se relaciona com o ar. Lembrando que existe vapor de água no ar, deixando esse ar mais úmido. Essa água presente no ar também é levada pelos ventos e permite a formação das chuvas nas diferentes regiões. Os ventos, eles alteram o solo, causando os processos de erosão, que é o desgaste do solo.
Algumas formações geológicas, como as montanhas, elas alteram a direção dos ventos ou impedem que esses ventos que trazem umidade e chuva cheguem a determinadas regiões, causando ali um clima mais seco. E a água? A água, ela também afeta o solo, deixa esse solo mais úmido e também pode causar processos erosivos, desgastes nesse solo. E as formações geológicas, as rochas, elas também alteram os cursos dos rios. Esses aí são alguns exemplos que mostram como todos os fatores de um ecossistema, fatores bióticos e abióticos, eles estão totalmente conectados uns com os outros. Um elemento depende do outro para manter o equilíbrio do ecossistema. Agora nós vamos falar sobre equilíbrio ecológico. O que ele é? Quando há o equilíbrio ecológico, as espécies do ecossistema, elas ficam mais ou menos constantes. Ou seja, a quantidade de novos seres vivos que nascem é suficiente para repor os seres vivos que morrem ali naquele ambiente. E as espécies, elas não ficam ameaçadas de extinção. Para que isso ocorra, é preciso que haja esse equilíbrio entre os fatores bióticos e abióticos e que a vida de todos os organismos continue existindo. Como que esse ecossistema ele perde esse equilíbrio? Quando há ali alguma alteração no nosso ecossistema, as espécies elas ficam ameaçadas. E aí nós chamamos isso de desequilíbrio ecológico. O desequilíbrio é quando algo acontece no ecossistema de maneira negativa e prejudica a manutenção das espécies que vivem ali. Um exemplo que a gente tem de alteração aí de ecossistema são as queimadas, como essa que a gente vê na imagem. A gente vê o desespero do lobo, inclusive, aí correndo, né? Mas quando há queimada, a vegetação, as plantas, elas são o primeiro fator biótico afetado diretamente, né? Por quê? Elas não se movimentam, então elas têm uma grande chance de morrer, elas têm uma chance imensa de morrerem. Mas isso também acaba afetando o sistema como um todo. Todos os animais que vivem ali também são afetados. Por exemplo, os lobos, eles podem morrer queimados ou intoxicados pela fumaça. Falando do ar, o ar ele vai ficar poluído com a fumaça e a fuligem. Com a falta das plantas, o que acontece no ambiente que não tem plantas? A quantidade de água do ambiente ela tende a diminuir. O ambiente ele vai ficar mais seco, o solo ele fica desprotegido, porque as plantas elas dão uma proteção para aquele solo, para que ele não fique tão exposto. E quando um solo fica muito exposto, sem plantas, ele vai sofrer ali de processos erosivos, ele vai sofrer desgastes. E a fumaça também vai impedir que o calor do Sol se disperse para o espaço, aumentando o que a gente chama de efeito estufa, o que causa aí como consequência o aumento da temperatura do ambiente. Então, quando acontece algo que desequilibra o nosso ecossistema, a gente vê que todo o nosso ecossistema ele é afetado. Então, o desequilíbrio ambiental ele pode ser causado por fenômenos da própria natureza, os fenômenos naturais, como, por exemplo, a erupção vulcânica ou mesmo uma queimada natural que pode ocorrer em regiões mais secas. Aqui no Cerrado, inclusive, isso costuma acontecer. A destruição causada pelos fenômenos naturais, ela costuma ser pequena e o ecossistema ele se recupera ele consegue se recuperar sozinho, com o passar de alguns anos. Mas o desequilíbrio ambiental, além dessas causas naturais, esses fenômenos naturais, ele também pode ser provocado pela ação dos seres humanos. O ser humano ele pode alterar o equilíbrio do ecossistema de diversas formas. Alguns exemplos que a gente tem são o desmatamento, para a construção de cidades e estradas, a construção de fábricas que emitem muitos poluentes no ar e nas águas, as queimadas que são usadas para abrir espaço para as plantações e criação de animais. Os danos causados pelo ser humano, ele costuma ser bem maior do que o causado naturalmente pela própria natureza.
E esses que são causados pelos humanos, os ecossistemas eles não conseguem se recuperar a tempo, ok? Essas destruições elas são grandes e os ecossistemas eles não conseguem se recuperar em um período curto de tempo, como a gente já falou. Revisando aí o que a gente viu, os ecossistemas, eles são formados por fatores bióticos. Os vários fatores bióticos de um ecossistema, a gente já viu que são os animais, as plantas, as bactérias e por aí vai, que também se relacionam entre si. E também são formados pelos fatores abióticos, que se relacionam e dependem também uns dos outros. Então, fatores abióticos e bióticos estão relacionados uns dependendo dos outros. Quem são os fatores abióticos? A água, o sol, o ar, a temperatura e por aí vai. Os fatores bióticos e abióticos, eles se relacionam entre si e vão depender um do outro, e essa relação forma o que nós chamamos de equilíbrio ecológico. Então, para que o ambiente esteja equilibrado, é preciso que os fatores bióticos e abióticos estejam equilibrados. Quando há equilíbrio, as espécies do ambiente elas conseguem se manter e não correm risco de desaparecer. Mas podem ocorrer os efeitos negativos, tanto de causas naturais, como pela ação humana. Isso gera o que a gente chama de desequilíbrio ecológico. Alguns exemplos de efeitos que causam esse desequilíbrio: queimada, a caça, a poluição, as indústrias, como a gente viu, ok? E quando um elemento do ecossistema ele é afetado, todo o ecossistema ele é afetado, pois cada uma de suas partes ela está conectada uma com a outra. Então, quando você mexe numa pecinha ali, seja ela fator biótico ou abiótico, você vai estar alterando todo aquele ecossistema, ok? Por hoje é isso. Façam as atividades que estarão postadas para vocês. Até uma próxima aula. Grande abraço. Se vocês tiverem qualquer dúvida, basta procurar. Obrigada. Tchauzinho.